Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você um e-mail que eu mandei para Bruce Stan Lee Foundation, ok? Eu já mandei e-mails para lá, tá? Mas apresentar os projetos, tá? É bastante difícil para mim assim fazer uma apresentação. Então eu tenho mandado os links, tá? Tenho mandado informações, mas também não sei se esse e-mail me bloqueou, tá? É até possível que esse e-mail já tenha me bloqueado já, tá? Mas eu vou mostrar aqui para você, tá? Ok? Como eu falei, qualquer coisa que tenha ignorado os meus projetos, tá? Eu estou à disposição de ser patrocinado, tá? Por uma pessoa que queira promover um trabalho de ponta mesmo, tá? O meu objetivo é fazer deste trabalho aqui um trabalho de primeira mesmo, assim como tudo, tá? Qualquer coisa que eu disse que posso fazer, eu posso fazer tudo isso daí, tá? E para ser pioneiro e tudo, tá? Assim como é pioneiro as iniciativas que eu tenho colocado, tá? Todas elas são pioneiras, tá? Ser tanto pioneiro como top, consegue entender? O mais elevado na coisa, consegue entender? Em cada iniciativa ser o maior, tá? Ok? E com o objetivo, tá? Tanto desde colocar na cadeia, matar, suplantar, tirar de mercado e arruinar completamente qualquer coisa que empreendeu naquilo que é meu, ok? Tá? Então vamos lá. Então, sobre super-heróis, olha só, eu fiz um troço bem maneiro aqui, vou ler aqui pra você depois o e-mail, tá? Mas rapidinho aqui, ó. Eu tô com cerca de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, ok? 38, 39, ou seja, cerca de 40 personagens, tá? Ok? Cerca de 40 personagens aqui. E aí eu elegi os melhores aqui. Os melhores que eu elegi foi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Eu elegi 5 dentre esses 38 personagens, tá? Ok? Significa o seguinte, tá? O meu objetivo é promover isso aqui, tá? E uma das coisas que eu quero tirar de mercado, tá? Que eu quero suplantar, exterminar e tirar de mercado é o diabo. Consegue entender? Sim. O diabo mesmo, ele mesmo, tá? Meu objetivo é entrar, tá? Com uma nova direção da parte de Deus, tá? E tirar o diabo de mercado com toda a laia dele. Tudo que encosta o cu no olho dos outros, tá? Tirar de mercado até mesmo deste mundo, tá? Consegue entender que eu falei, tá? Você vê, leia a fanfiction que eu fiz, muito legal, tá? Muito maneira a fanfiction The Terminator Prophecy, ok? O Exterminador do Futuro Profecia, ok? Eu quero que você veja essa fanfiction muito legal, tá? Porque na verdade eu coloquei num outro blog, tá? Então não está disposto no blog. Por que razão eu coloquei? Sim, porque não vou falar porquê, mas eu não coloquei lá no blog. Então você vai ver somente o vídeo. O vídeo deu narrando a biografia. A biografia não. A fanfiction, tá? São 3 fanfictions que eu fiz aí recentemente. A do Batman Peidofilia, tá? Super Heroes, No SNI, Sem Cu no Olho, tá? E a fanfiction Exterminador Profecia, tá? Então vou lá, vou ler o e-mail aqui, ó. Olá, eu sou do Brasil, eu sou um autor. Eu quero escrever para personagens da Marvel. Eu tenho criado meus super-heróis personagens também. Eu odeio magia negra. Eu quero acabar com isso no mundo todo. Eu tenho algumas ideias para escrever para super-heróis Marvel. Nick Fury, X-Men e super-heróis Marvel, 3 ideias. Eu tenho conteúdo exclusivo para apresentar. Eu espero resposta. Eu tenho feito vídeos promovendo isso, ok? Coloquei um link dos vídeos lá no canal que eu estou postando, que eu estou sem canal oficial, só que infelizmente eu esqueci, porque eu já mandei numa outra postagem, num outro e-mail, eu mandei o link dos projetos, tá? Então eu mandei a respeito dos projetos também, tá?
Então é isso daí, você que achou bacana, tá? Você que quer empreender em empreendimento, está para tirar o diabo de mercado, tá? Para tirar do mercado e do mundo tudo que encosta o cu no olho dos outros, tá? Você que odeia essa prática nojenta no olho, tá? E qualquer forma de prática de magia negra, tá? Você que não quer opinião pública espionando você, meu objetivo é acabar com tudo isso daí, tá? Ok? Assim como os personagens Marvel, eu já falei, tá, que a minha opinião a respeito dos personagens Marvel é o seguinte: se você for ler a respeito dos personagens, ou então você assistir um desenho, qualquer coisa, você na verdade não vai ver os personagens, não digo assim, na ideia total do conteúdo, tá? Mas o que você vai analisar assim, basicamente a respeito dos personagens, nada de danoso assim, consegue entender? Como, por exemplo, você vê em filmes, né, promoção de determinadas situações, como, por exemplo, adultério de mulher. Por exemplo, quando você assiste um seriado do Netflix, você vai entender logo que aquilo ali é maldoso, entendeu? As intenções são claramente maldosas. Quando você lida com os personagens Marvel nos quadrinhos, pelo menos a experiência que eu já cheguei a ter, tá? Foi uma experiência leve, tá? Não cheguei a me aprofundar muito, mas, por exemplo, ao entender sobre os personagens, você não vai ver nada assim de danoso assim em termos de conteúdo, tá? Por quê? Porque os personagens caminham da maneira certa. Eles se procedem como super-heróis mesmo. Você consegue entender? Mas existem intenções, tá, de fazer esses personagens falarem coisas, tá? Eles promoverem coisas que são erradas. Porque é por isso que eu falei, tá? Os personagens Marvel. Significa o seguinte, que o meu propósito ao escrever para um personagem de um super-herói franqueado é fazer esses personagens caminhar pela linha do certo. Consegue entender? E significa o seguinte, que às vezes a empresa que promove os personagens promove eles para engrandecer essas práticas nojentas, tá, de magia negra. Você consegue entender? É isso que eu estou tentando colocar, ok? Porque na verdade eu estou dando voltas aqui porque eu não estou querendo falar da maneira como seria apropriado eu falar, tá? Significa o seguinte, qualquer coisa que favorece, tá, coisa encostado no seu olho, tá? O meu objetivo é acabar com tudo isso daí, tá? Consegue entender? Então o primeiro raciocínio é esse, que a princípio os super-heróis da Marvel, eles se procedem de maneira correta. Mas provavelmente as histórias têm intenções, tá, engenhosas para passar determinadas ideias para as pessoas, tá, que no final não sejam o ideal para as pessoas, tá, ok? Como eu já falei, tá, uma exaltação a respeito do diabo, tá, e uma sociedade que caminha a favor de oráculos de demônios, consegue entender? Então, meu objetivo é caminhar fora disso daí. Aí, o que acontece? Significa que os meus super-heróis, tá? Eles estão fora disso, de tudo isso daí, tá? De todo esse esboço que se faz em torno dessas práticas de magia negra, tá? Os meus personagens caminham fora disso daí, tá? E aí, outra coisa interessante, se você vê alguém promovendo super-heróis com esse ponto de vista que eu estou falando aqui, você pode ter certeza que, acima de tudo, isso daí é para o diabo, pratica magia negra, conspiração e espionagem, tá? São trapaceiros, ladrões, mentirosos, pode ter certeza que eu estou falando, tá? Qualquer coisa que está competindo com aquilo que é meu, tá? E se promovendo às custas do que é meu, tá? Caminha justamente o contrário de tudo isso daí que eu estou promovendo. Consegue entender? Ok? Pode vir com a maior lábia para cima de você, tá? Mas é isso daí mesmo, tá? Só quem promove coisas assim sou eu, no mundo inteiro. Ninguém apareceu ainda. E nem vai aparecer também, tá? Sim, é isso daí mesmo, tá? Depois de mim, não vai aparecer mais nada. É só eu mesmo, ok? Isso daqui que eu me dispus a fazer, só eu que faço mesmo. Então, é isso daí, tá? Ok? Eu quero que você, tá, que achou interessante a minha iniciativa, tá, você patrocine esses projetos, tá, que o meu objetivo é tirar de mercado, tá, tudo que se levantou contra mim, tá? Patrocine, tá, você que é contra cu encostado no olho, tá, prática de magia negra, tá, espionagem, magia negra e conspiração, tá? Aí, por exemplo, eu cheguei a asseverar, tá, que eu estou disposto até mesmo a tirar os próprios personagens da Marvel, tá, e da DC de mercado, se esses personagens estão competindo comigo, tá, ou trabalhando para me prejudicar. Eu estou disposto a tirar até eles mesmo do mercado, tá? Consegue entender?
significa que qualquer coisa que está abaixo disso daí e que esbarrou em alguma coisa minha, consegue ter, encostou a mão em qualquer coisa minha, o objetivo é tirar isso daí, tá? Meu objetivo é passar por cima mesmo, tá? Espezinhar mesmo, tá? Consegue entender? Então é isso daí, tá? Então, se você achou bacana, tá? Minha iniciativa, não só com os super-heróis, mas com todas as coisas que eu estou mostrando aqui, tá? Ok? Todas as coisas que eu tenho apresentado. Você seja empreendedor, tá? Ok? Seja empreendedor, seja patrocinador, tá? Desses projetos aí. A minha iniciativa é escrever, tá? Escrever, tá? Trabalhar com escritos, para mim, é o ponto assim, de esboço fundamental de tudo que eu faço, tá? Por exemplo, eu estava até analisando aqui o seguinte, por exemplo, eu não sou designer, entendeu? A minha habilidade para desenhar, eu sei desenhar, entendeu? Mas não é um desenho profissional, consegue entender? É um desenho de esboço, eu até posso detalhar sim, eu tenho capacidade de desenhar ao ponto de detalhar bastante, muita coisa com desenho, tá? Mas não é desenho profissional, tá? Consegue entender? Então o meu trabalho principal é a questão da construção de ideias, tá? E de elaboração de escritos, tá? Consegue entender? Então esse é o meu trabalho, tá? Consegue entender? E, por exemplo, isso aí falando na parte de criação de literatura, audiovisual e ideias, né? Essa é a minha prioridade, escrever e elaborar as ideias através de algum tipo de ilustração, tá? Ok? E através da parte de direção, que é transformar o escrito em alguma coisa audiovisual, tá? E agora falando de outras coisas, como por exemplo o projeto de arte marcial, eu sei integralmente, tá? O profissional, tá? Que vai desenvolver a proposição de tudo que está associado com ensinamentos na parte de arte marcial, tá? Porque o projeto de arte marcial representa um dos projetos mais significativos que eu tenho promovido, tá? O projeto de arte marcial. Aí no caso do projeto de arte marcial, eu estou envolvido com toda a situação, desde criação, tudo que diz respeito à parte. Eu ser realmente o representante do projeto, tá? Ok? Então é isso daí, tá? Então eu estou colocando aqui que assim como eu mandei um e-mail para aquela empresa ADC para ser escritor de personagem, no caso eu propus o Batman, tá? E, por exemplo, se eu tivesse... outra coisa também interessante, né, para o vídeo ficar interessante. Por exemplo, eles chegassem para mim com uma proposta e falassem assim, olha, a gente quer que você escreva histórias para um grupo de personagens assim, né? Eles me apresentassem um grupo de personagens. Significa que se eu não gostei muito dos personagens, eu posso escrever também, tá? Sim, eu posso escrever para personagens, sim. Eu tenho um tipo de inspiração, tá? Em que eu posso escrever para qualquer tipo de personagem, até mesmo aqueles que não são da minha preferência, tá? Mas para mim é sempre mais legal eu participar escrevendo, tá? E desenvolvendo ideias para alguma coisa que eu mesmo gosto, consegue entender? Significa que nesse caso aí eu mesmo vou fazer a apreciação em cima, consegue entender? Ok? Nesse caso é isso daí, tá? E imagine que, por exemplo, um grupo desses daí, ele quer agregar os meus personagens, ele quer agregar o universo que eu criei dentro do universo deles. Também estaria disposto a essa proposta. Mas aí, esses personagens aqui caminham fora de todos esses emblemas, tá? E simbolismo de magia negra, tá? Ok? E significa que as ideias fortes que eu tenho para jogar em cima deles, como eu falei, tá? O meu posicionamento em cima de tudo que eu estou propondo é como se eu fosse uma figura por trás de tudo isso daí, como por exemplo o Disney, tá? O Roberto Bolanhos, tá? O John Hughes, que mais que eu citei? Como o cara que criou o Batman também, ok? Que é aquele autor, o Bob Kane, né? Ok? Então é isso daí, tá?